Olá, turma, bom dia! Mais uma segunda-feira aqui, estamos juntos para mais uma aula. Hoje a nossa aula ela vai ser um pouco diferente das outras. A gente vai conversar sobre um tópico que está na nossa ementa, que são os princípios processuais e princípios da tutela de urgência. Agora que a gente já tem uma boa base de processo, já conversamos muito sobre questões relacionadas a habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, ação civil pública, ação popular, você já tem uma noção de processo. Eu acho que a gente pode agora aprofundar algumas questões. E, além disso, como o próprio nome da matéria fala, os princípios, eles são a base de todo o sistema jurídico processual. Então, quando você entende a lógica principiológica de uma disciplina, fica muito mais fácil você entender os outros pontos, de repente acertar uma questão numa prova da OAB, ou então num exame de concurso, pela lógica, quando você conhece bem a estrutura lógica daquele sistema. Então, eu selecionei os princípios mais importantes, acredito. Aliás, com certeza tem muito mais, tem muitos outros princípios derivados destes, mas selecionei aqueles que eu entendo ser os mais importantes para a gente conversar na nossa aula de hoje. Então, como eu havia falado para vocês, os princípios eles são um alicerce de todo aquele sistema. É a partir deles, a partir dos princípios que vão ser formuladas todas as regras, as normas da lei, a nossa Constituição, a partir dos princípios. E nós tivemos uma mudança no nosso Código de Processo Civil muito recente, que é o nosso atual CPC. E com ele nós temos muitas regras novas que têm como base os princípios. Gente, o princípio mais importante dentro da esfera processual em geral é o princípio do devido processo legal. Esse princípio ele é até chamado por muitos autores de supraprincípio ou princípio base, porque ele acaba norteando a criação, o entendimento de novos princípios. E ele está ali no nosso artigo 5º da Constituição, quando fala que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Esse princípio, como eu comentei com vocês em sala de aula, ele já vinha desde a Magna Carta, ali em 1215, tem relação direta com a primeira dimensão de direitos fundamentais, porque ele era ligado a uma proteção do indivíduo frente a arbitrariedades cometidas pelo Estado. Ou seja, ele veio ali para proteger o indivíduo que o Estado, através de um monarca, por exemplo, pudesse fazer ali uma prisão ilegal, ou então tirar um bem de uma pessoa de uma forma ilegal, ou seja, sem autoridade competente, sem processo, sem direito de defesa, sem direito ao contraditório, enfim. Então, o princípio do devido processo legal, ele é chamado de princípio base, porque ele é a base da existência de um processo, e ele também é o princípio mais antigo dentro da área processual. E ele diz respeito à ideia de um processo justo, com ampla participação das partes e efetiva proteção de direitos, ou seja, ele diz respeito a partes que possam ali participar do processo com paridade de armas. A gente vai ver que o devido processo legal está muito ligado também ao contraditório, por isso alguns conceitos às vezes chegam a ser até bem parecidos. Mas o direito ao devido processo legal, ele é, antes de tudo, o direito da pessoa saber que ela vai responder um processo ou dar entrada em um processo com leis prévias que já existem na época que ela vai dar entrada, que ela vai ter direito de defesa e ali sua ampla participação dentro daquele processo. Ele também está ligado com vários outros princípios, como por exemplo contraditório, como eu falei para vocês, o princípio da motivação das decisões judiciais, da imparcialidade do juiz, da publicidade, da isonomia, que muitos deles nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje. Esse princípio ele tem uma base muito forte dentro do direito penal, do direito
Penal e Processual Penal, que fala que não vai ser aplicada uma pena sem que haja antes um processo. E isso acontece exatamente porque, como eu falei para vocês, ele surgiu numa época em que o Estado ele podia punir sem que houvesse um processo, sem que houvesse uma autoridade competente, sem que houvesse uma imparcialidade. Isso dava margem para muitas arbitrariedades que eram e foram cometidas pelo Estado. E aí veio o princípio do devido processo legal, ligada à primeira dimensão de direitos que nós estudamos, e é até tema do nosso paper, que muitos alunos estão trabalhando, para proteger o indivíduo frente ao Estado. E foi assim que surgiu o devido processo legal. E muito ligado ao princípio do devido processo legal, nós temos o princípio do contraditório, que diz que, também previsão no artigo 5º da Constituição, que diz que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. E o que significa isso? Que não basta que exista simplesmente um processo feito de qualquer jeito, mas sim que as partes ali envolvidas naquele processo tenham o direito de se manifestar. Mas, gente, não se trata só do direito de se manifestar de qualquer jeito. O princípio do contraditório ele é formado por dois elementos, que é a questão da informação e a possibilidade de uma reação, ou seja, a parte ela tem direito de ter acesso àquela informação. Que informação é essa, gente? Vamos falar em linguagens práticas. Que foi juntado uma prova, que foi dado entrada um processo contra aquela pessoa, que foi feita uma manifestação da parte contrária, que foi ouvida uma testemunha. Então ela tem direito a ter essa informação e ter uma possibilidade de reação, ou seja, ter ali oportunidade dela se manifestar sobre aquela informação que ela teve, seja juntada de uma prova, seja o depoimento de uma testemunha, seja a oitiva de um réu, por exemplo. E essa questão da informação, ela é diretamente ligada ao direito que a pessoa tem de poder se manifestar no processo, seja de uma forma positiva ou negativa, ou seja, a gente ouve muito a linguagem popular que toda situação tem dois lados, e no processo não é diferente. Então, toda parte do processo, ela tem ali o direito de dar a sua versão dos fatos, de se manifestar sobre uma prova que foi juntada, sobre o depoimento de uma testemunha, sobre uma petição que foi feita sobre aquela pessoa, e é exatamente sobre isso que trata o princípio do contraditório, da pessoa ter direito ao acesso ao conhecimento daquilo que está sendo tratado dentro do processo e dela poder ter ali uma oportunidade de reagir, de se manifestar, ou seja, de falar a sua versão dos fatos. O princípio do contraditório ele é muito amplo, ele tem muitas vertentes, muitos desdobramentos. E um desses desdobramentos é a questão da paridade de armas. Aí fica aquela reflexão para vocês. Como que num país como o Brasil, por exemplo, onde existe tanta desigualdade social, eu vou garantir paridade de armas para pessoas de classes sociais diferentes? Por exemplo, uma empresa litigando com uma pessoa de menos escolaridade, uma pessoa que não tem ali como produzir tantas provas. E aí nós temos diversos mecanismos processuais para tratar dessa temática. Então, assim, uma empresa, por exemplo, que está ali discutindo com seu funcionário, que está ali discutindo com seu ex-funcionário, que tem ali as provas na sua mão, uma empresa ali que está discutindo com um consumidor que comprou alguma coisa. Então, nós sabemos que no direito do consumidor, nós temos a questão da inversão do ônus da prova. Além disso, em relação às pessoas mais simples, às pessoas que não têm uma renda acima de um determinado valor, nós vamos ter acesso à defensoria pública. E essa é uma das formas de garantir a paridade de armas, de que ninguém vai ficar sem defesa. Então, quem puder pagar o seu advogado, vai pagar. Quem não tiver condições vai ter acesso ali à defensoria pública. A gente também tem a questão da gratuidade da justiça, que eu conversei com vocês em sala de aula, para aquelas pessoas, às vezes, mesmo que conseguem pagar um advogado, mas não tem condições de pagar as custas do processo, porque muitas vezes são causas com valores mais elevados. E aí, nesse caso, nós temos a questão da justiça gratuita.
Eu queria falar sobre 2 artigos do CPC atual, que foram baseados no princípio do contraditório. E são artigos que são muito utilizados na prática, no dia a dia, caem em prova para quando vocês forem fazer o exame da OAB ou forem atuar mesmo como advogados. Esses artigos, eles são artigos que realmente transmitem o que o princípio do contraditório quer dizer. E quais são eles? Primeiro, o artigo 9º e 10º, e aí eles falam assim: não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Ou seja, eu não posso fazer uma decisão contra uma parte sem que eu tenha ali dado a oportunidade para ela se manifestar. Obviamente que existe a situação onde a parte escolhe não se manifestar, que é o caso da revelia, mas, como regra geral, eu tenho que dar à parte a oportunidade para ela se manifestar. E o artigo 10, que diz que o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Então, nós temos aqui mais um exemplo de artigo que foi inspirado no princípio do contraditório, ou seja, mesmo que seja uma matéria sobre a qual o juiz deva decidir de ofício, ele não pode, com base em fundamento, se as partes não tiverem dialogado, se manifestado sobre aquele determinado tema. Além disso, gente, outro desdobramento do princípio do contraditório é o poder de influência das partes na formação do convencimento do juiz, ou seja, basta a pessoa falar no processo ou ela tem que ter ali algum poder para convencer o juiz. Então, o que diz a doutrina é que a parte tem que ter ali, como que eu posso dizer, um potencial para conseguir convencer o juiz. Então, se ela só peticiona e ali o juiz nem vai ver aquela petição, então o princípio do contraditório ele não está sendo assegurado. E aí eu trouxe aqui uns exemplos de um autor chamado Daniel Assunção, ele é um autor processualista que eu gosto demais. Se alguém puder ter a oportunidade de conhecer a obra dele, eu recomendo. E ele fala sobre exemplos onde o juiz recebe uma defesa escrita em audiência e nem abre a defesa, sentencia a si mesmo uma petição e nem abre, nem visualiza, já vai sentenciando em audiência sem nem ler aquilo que o advogado preparou como defesa. Ou o caso da sustentação oral também nos tribunais, onde os desembargadores estão conversando, então estão mexendo no celular e não estão nem prestando atenção naquilo que o advogado está ali falando como defesa do seu cliente, da parte lá no processo, da parte processual. Então, se isso está ocorrendo, é porque o princípio do contraditório ele não está sendo assegurado. Ali o que está acontecendo é só uma maquiagem. A parte juntou nos autos a defesa, mas o juiz nem leu. A parte foi lá, através do seu advogado, fez a sustentação oral, porém o desembargador ou o julgador, o juiz em geral, estava no celular ou então estava conversando com outra pessoa e sequer prestou atenção. Então, nessas situações, eu não posso dizer que foi assegurado o princípio do contraditório. Até porque, apesar da parte ter falado nos autos, ela ter juntado uma defesa, se o juiz nem leu, então ela não teve ali um potencial para convencer o juiz e não foi garantido o princípio do contraditório. E aqui a gente já entra em questões mais profundas do princípio do contraditório que vocês vão levar para a atuação profissional de vocês, seja como advogados, como juízes, como promotores de justiça ou qualquer outra atuação dentro da área jurídica, de que o princípio do contraditório, se o juiz não teve nem acesso à peça que você usou ou não ouviu a sustentação oral que você fez no tribunal, o princípio do contraditório ele não foi ali garantido da forma mais correta. Além disso, outro ponto também mais profundo dentro do princípio do contraditório é que ele não é um princípio absoluto. Nós aprendemos em sala de aula que os direitos fundamentais, eles não são absolutos de forma geral, lógico. Tem a questão da vedação à tortura, que a doutrina sustenta, que é o único princípio que é absoluto, mas de forma geral eles não são absolutos, eles têm assim as suas exceções. E em relação ao contraditório não é diferente.
Eu trouxe para vocês aqui no material 2 exemplos de que, mesmo se não tivesse sido garantido o princípio do contraditório, não vai haver a ofensa a ele no caso concreto. Então, a gente vai analisar um por um e pensar que, no caso, não houve ofensa ao contraditório, porque em ambos os exemplos que eu vou trazer para vocês não teve um prejuízo efetivo à parte. Apesar de não ter sido garantido o contraditório, a parte que não teve oportunidade de se manifestar não teve prejuízo no processo. E aí a doutrina que eu utilizei, que também foi a do Daniel Assunção nesse caso, sustenta que nesses 2 casos não teria por que eu anular o processo se a parte não teve nenhum prejuízo. E bora analisar cada um desses, inclusive se vocês tiverem opinião contrária, peço que se manifestem, venham conversar comigo pra gente trocar uma ideia sobre esse assunto. Mas eu concordei com o autor, eu acho que, apesar da parte não ter tido a oportunidade de se manifestar, como ela não teve nenhum prejuízo no processo, em virtude da sua não manifestação, não teria por que eu anular todo o processo e voltar de novo se a parte não teve prejuízo. Então, bora ver o primeiro exemplo. O autor não foi intimado da juntada pela parte contrária de um documento a seu respeito e não se manifestou. Após, foi-se iniciado o processo e o autor foi vitorioso. Houve ofensa ao contraditório, sem dúvidas, mas ainda assim o autor saiu vitorioso na demanda. Então, digamos que a pessoa ajuizou uma ação contra você e uma ação de trânsito, por exemplo, uma batida de trânsito, inventou que você bateu o carro dela e tudo mais, e não tinha provas, obviamente, e aí você acabou não sendo intimado de uma manifestação da parte e não se manifestou, porque não foi intimado, ou seja, não foi lhe dada ali a oportunidade ao contraditório. E aí, ao final, na sentença, você ganha a demanda e a parte que ajuizou perde. Você não teve nenhum prejuízo por conta da sua não citação ali naquele determinado momento. Ou seja, não teria por que eu anular todo aquele processo se você saiu vitorioso na demanda. Outro exemplo que eu trouxe. A citação ocorreu em um homônimo do réu. O homônimo é quando a pessoa tem o mesmo nome. Então, digamos assim, um João da Silva tem 10 João da Silva em Manaus. E aí, na hora de citar no processo, acabou citando João da Silva errado. Vício gravíssimo que impede a regular formação da relação jurídica processual. Ocorre que o pedido do autor foi rejeitado e o réu, mesmo sem ser citado, saiu vitorioso na demanda. Que sentido, então, teria anular essa sentença por ofensa ao contraditório? Então, digamos que esse mesmo exemplo que eu dei para vocês. Uma pessoa inventou um acidente de trânsito para tentar tirar uma vantagem dentro de um processo. E aí, o nome da pessoa era João da Silva, foi citado um outro João da Silva, que por óbvio não se manifestou no processo, e aí ao final o João da Silva ganhou o processo, mesmo sem ele ter sido citado, ter se manifestado. Como ele foi vitorioso na demanda, não teria por que eu anular todo o processo para voltar do zero, para ele poder se manifestar, para ao final ele ser vitorioso na demanda novamente. Então, é esse mais ou menos o raciocínio de quem levanta, de quem sustenta que o princípio do contraditório não é absoluto. Gente, eu vou dar um pequeno intervalo agora e a gente volta daqui a pouco para falar sobre o princípio da motivação das decisões judiciais.